Meus irmãos e irmãs, desejo que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Invoquemos agora o Espírito Santo para a escuta do Evangelho desse quarto domingo do tempo comum. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Meus irmãos, comecemos escutando o Evangelho, que, aliás, é continuidade do Evangelho de domingo passado, tirado do evangelista Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, comecemos esta reflexão hoje pela primeira leitura, que traz a vocação do profeta Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Deus, meus irmãos, chamou o profeta Jeremias para que ele transmitisse a sua palavra ao povo. O profetismo em Israel foi uma realidade forte. Os profetas eram como que a própria boca de Deus. Eles deviam transmitir a palavra do Senhor para o povo, inclusive para as autoridades, doesse a quem doer. Os profetas não eram sacerdotes, não eram levitas, não estavam dedicados às tarefas do culto. Eram muitos deles homens simples que Deus chamava e lhes inspirava para que eles fossem portadores da palavra dele ao povo. Por isso, muitas vezes, eles eram perseguidos. O próprio Cristo repetiu um ditado que tornou comum até os nossos dias: o profeta não faz milagre na sua própria terra. Por quê? Porque muitas vezes eram rejeitados e muitas vezes não acreditavam na sua palavra. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, ele já
lhe alertou. Levanta-te, comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. De fato, o profeta Jeremias foi perseguido. Colocaram ele no tronco e ele lamenta por tamanho sofrimento, mas nem por isso desanimou. Ele levou avante a sua missão profética. Jesus é o Filho de Deus, o Messias, mas ele também é profeta. Aliás, o maior deles. Quando o povo ouvia Jesus, muitas vezes diziam: um grande profeta surgiu entre nós. No entanto, no Evangelho de hoje, quando Jesus inicia seu ministério por sua terra, por sua cidade de Nazaré, ele sente a incredulidade dos seus conterrâneos. E aí ele cita dois profetas que foram acreditados por pagãos, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Jesus quer dizer que muitas vezes os da sua própria terra não estão acreditando nele. No entanto, ele vai continuar a sua missão. Como Elias e Eliseu, que tiveram incursão até entre os pagãos, até entre pessoas que não eram do povo hebreu. Nós também, meus irmãos e irmãs, pelo batismo, somos chamados a transmitir a palavra de Deus, portanto, a exercermos nosso profetismo batismal. Como igreja, participamos da missão de Cristo, inclusive a sua missão profética. Também nós somos chamados a sermos portadores da sua palavra para o mundo. Mas isso não é garantia que seremos ouvidos. Isso não nos deve desanimar. Cristo também não foi muitas vezes, começando pela sua cidade de Nazaré, mas ele prosseguiu a sua missão. O Espírito do Senhor que estava sobre ele lhe fortalecia e o fazia avançar na sua missão. No Evangelho de domingo passado, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito estava sempre acompanhando Jesus na sua missão, lhe dando forças. O Espírito Santo não lhe inspirava propriamente a palavra, porque Jesus é a palavra, é o Verbo eterno, mas o Espírito lhe dava força para prosseguir na sua missão. Também nós, pelo batismo, recebemos o Espírito Santo. No nosso batismo, na nossa crisma. Quando recebemos o sacramento da crisma, o bispo, ungindo a nossa fronte, disse: recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. Por isso ele também nos fortalece e quer nos ajudar a darmos testemunho da palavra de Deus, a sermos instrumento dessa palavra diante do mundo. Quantas situações, quantos ambientes tão estéreis, necessitados da palavra de Deus.
primeira forma de exercermos nosso profetismo, nossa missão evangelizadora como igreja que somos, é o testemunho de vida. Mas também devemos transmitir de forma explícita a palavra de Cristo. Por isso que é muito importante, meus irmãos e irmãs, conhecermos a palavra de Deus, alimentarmos-nos dela, para sermos servos da palavra para os irmãos e irmãs. Esta é a tarefa que Deus espera de nós nesse início do terceiro milênio. Por isso, já o Papa São João Paulo II, de saudosa memória, insistia muito na nova evangelização. Depois também o Papa Bento, o Papa Francisco tem enfatizado, o Papa Francisco tem falado da necessidade de uma igreja em saída, que sai, que vai até os que estão longe, para transmitir a palavra de Deus. Nos sintamos animados, meus irmãos e irmãs, em cumprir nossa missão batismal. O documento de Aparecida enfatizou com veemência que todos os batizados são chamados a serem discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos agora a nossa oração. Senhor, te agradecemos pelo nosso batismo, pela nossa confirmação, pela Eucaristia, pelos sacramentos da iniciação, que fez de nós membros da sua igreja. Queremos ser membros ativos, Senhor. Queremos cumprir nossa missão batismal. Queremos viver nossa iniciação cristã, sendo seus discípulos missionários. Conceda-nos sempre a força, a unção do seu Espírito para levarmos sua palavra àqueles que convivem conosco, aqueles que tantas vezes estão desnorteados, até depressivos. Dá-nos força, Senhor, para sermos instrumentos da sua palavra para nossos irmãos e irmãs. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, irmãos e irmãs, vivenciando com profundidade o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Por mais difícil que seja seguir tua